pobre de espírito. A paz seja convosco, amém? Alguém já te chamou de pobre de espírito? Eu venho trazer para vocês um testemunho que aconteceu comigo nessa sexta agora que passou. Eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me ofendeu muito, de diversas formas, em diversas vezes. E enquanto eu entreguei a palavra, entreguei o que Deus havia me mostrado, essa pessoa, no calor dos ânimos ali, ela falou para mim assim: eu tenho é dó dessas pessoas pobres de espíritos, pobres de espírito. Aí eu olhei para ela e falei assim: você está me chamando de pobre de espírito? E a palavra já tinha sido lançada, né? E me ofendeu muito, muito mesmo, porque eu estava falando de Deus, eu estava falando da palavra, e naquele momento eu chorei muito, já estava chorando, chorei mais ainda. E de um certo momento eu pensei assim: Deus, por que eu tenho que passar por isso? Eu não estava fazendo nada de errado, eu estava levando a sua palavra, mas na palavra diz que nós seríamos perseguidos. Levantariam pessoas que nos odiariam por causa disso. Eu sabia disso, eu sabia dessa passagem, mas mesmo assim eu fiquei muito triste, porque eu sou humana, assim como você. Então, quando alguém que você preza fala, solta uma palavra assim, machuca até a sua alma. E eu fiquei muito ferida. E eu falei para essa pessoa: Deus vai me honrar. Deus vai me honrar e Ele vai mostrar para você que Ele realmente existe. Porque Ele não fica, Ele não se agrada com isso. Ele não se agrada que uma pessoa distrate alguém que vai falar da palavra dele, um servo, um vaso dele. Ele não admite isso. Então eu falei para ele: Deus vai me honrar. Deus vai me honrar. Então eu entrei, depois que acabou a conversa, eu entrei para trabalhar, eu estava chorando muito. E mesmo assim, eu fui cumprir o meu papel como uma funcionária, fui honrar o emprego que o Senhor me deu. E então, aquela noite, o início da tarde, e eu trabalhei até as 10 da noite, e veio em meu coração de gravar um vídeo referente a essa palavra, pobre de espírito. Mas eu tenho certeza que não foi a minha mente, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que colocou essa ideia em minha cabeça. Porque quando eu gravo um vídeo para vocês, falando sobre a palavra ou falando sobre um testemunho meu, e eu faço um embasamento na palavra, eu pesquiso sobre, eu não venho aqui aleatoriamente falar, eu vou atrás, eu vou pesquisar, para eu não falar besteira para vocês, entende? E quando eu menos esperei, ali Deus falou para mim: filha, eu estou com você. Então eu fui procurar o significado do pobre de espírito, da palavra pobre de espírito segundo a Bíblia. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Desculpa, eu tô com um pouquinho de tosse, eu tô sem voz, tá? Então eu vou ler aqui para vocês. Pobre de espírito refere-se àqueles que reconhecem sua dependência de Deus e sua própria necessidade espiritual. Em vez de se orgulharem de suas próprias realizações ou posições. É um estado de humildade e reconhecimento da própria fraqueza diante de Deus, buscando nele a força e a salvação. E lá em Mateus, no capítulo 5, eu vou ler para vocês, do versículo 3
ao versículo 9. E olha só o que diz o versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles o reino dos céus. Ou, em outras traduções, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Perdão, gente. E por aqui vai, tá? Tem ali, eu vou ler para vocês aqui o versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da sua justiça, porque deles é o reino dos céus. E aqui a gente vê que é difícil, gente. Nesse momento, meu coração se alegrou muito. E aqui no versículo 10, ele mostra, como eu falei no começo, que bem-aventurados aqueles que sofrem, que são perseguidos. Porque deles é o reino dos céus. Então ele repete aqui, ó, o reino dos céus, no versículo 10 e no versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espíritos e bem-aventurados os que são perseguidos, porque eles herdarão o reino dos céus. Nesse exato momento, Deus me honrou. Ele honrou a mim, para mim, porque eu estava muito triste, porque não é a primeira vez que isso acontece. Já me falaram tanta coisa, mas eu nunca me importei, porque nunca foi de uma pessoa que eu estimava, sabe? E essa foi a primeira vez. Então, a dor é maior. Então, eu quero deixar aqui registrado para vocês que se alguém, algum dia, te chamou, ou se alguém, algum dia te chamar de pobre de espírito, porque você está falando de Deus, alegre-se, porque você herdará o reino dos céus. Amém? Deus abençoe esse seu domingo e que você tenha uma semana abençoada, cheia da graça de Deus e cheia da bênção do Senhor, que chova chuva de bênçãos e realizações nessa sua semana. Amém?